Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos desenvolver uma reflexão aqui, mas antes eu peço para você que se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, porque conhecimento crítico da realidade são poucos lugares, então a gente precisa apreciar e divulgar essas informações em meio a um avanço de um certo nazismo no Brasil. O assunto é relacionado a racismo. Não sei se vocês viram o editorial do jornal Estado de São Paulo, em que ele menciona o ataque que houve no Espírito Santo, que resultou infelizmente em 3 mortes. E o editorial ele coloca a seguinte capa, uma mão negra com um revólver. Mas, se a gente analisar o que aconteceu de fato no Espírito Santo, não corresponde com o editorial do jornal. Uma vez que o atirador era branco, filho de militar e ainda por cima adorador de Adolf Hitler. O que isso significa? Foi um mero acidente que ocorreu ao jornal publicar uma imagem como essa, de um negro como criminoso? Ou foi uma expressão ideológica rasteira, de mau gosto? O que eu quero explicar para vocês é, além das palavras expressarem ideologia, como já disse um certo filósofo chamado Mikhail Bakhtin, e aí eu deixo a dica para quem quiser ler o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, que deixa de maneira explícita isso. As imagens também, elas expressam um certo cunho ideológico, e neste caso aqui, racismo. Por quê? Quando você olha o fato, a realidade é uma. Mas quando você olha a notícia do jornal é outra. Elas não se casam, não são correspondentes. Elas são diferentes. Então, meus caros, o que o jornal fez foi uma expressão ideológica de um certo racismo brasileiro que já dura pelo menos 500 anos. E esse racismo foi aquele que estruturou a economia brasileira. O Brasil se desenvolveu a partir da mão de obra escrava. Então, o que eu quero que vocês percebam? O capitalismo, para ele ter sucesso, mediante os seus lucros e a expansão dos seus bens, ele precisa da exploração do outro. E foi assim que aconteceu aqui no Brasil ao longo de 300 anos de escravidão. Se você pegar, por exemplo, o livro do Celso Furtado, História Econômica do Brasil, você pega lá o capítulo 6, fala a economia escravista, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. A estruturação do Brasil, ela só se deu a partir disso, não tem outra explicação. E a expansão do capitalismo brasileiro foi a partir dessa exploração econômica por meio de mão de obra escrava. E daí por diante ocorreu as piores condições de vida para os nossos ancestrais. E a herança está aí até hoje. Pessoas que falam, por exemplo, palavras que expressam ideologia. Vou falar um exemplo aqui para você entender o que eu estou dizendo. Está claro o que eu estou dizendo? Está claro o que eu estou dizendo? Nossa, a coisa está preta. Fedeu. Percebam como, se a gente não analisar o nosso discurso, ele carrega expressões ideológicas também. Entenda-se, ideologia, ela pode ser falsa como verdadeira. O seu princípio muitas vezes não corresponde a uma verdade e nem uma falsidade. Há uma relação dialética entre verdade e falsidade. Então é preciso que vocês entendam isso. A expressão do jornal é uma expressão de um cunho rasteiro de uma certa herança escravista brasileira que já dura mais de 300 anos. A gente não pode aceitar e dizer que foi
um deslize do jornal. Não foi um deslize. É a expressão ideológica de um Brasil que acha que tem que ser mais embranquecido. É a expressão ideológica de um Brasil onde o nazismo está avançando na cara larga e essas pessoas não são mencionadas como deveriam sê-las. A gente não pode aceitar, naturalizar e achar que foi um erro. Não, não foi um erro. É uma expressão ideológica fruto de um escravismo brasileiro. Ou você acha, por exemplo, que desde 2018 para cá, como já mencionou a pesquisadora Adriana Dias, as células nazistas que cresceram mais de 400%, você acha que é uma coincidência de 2018 para cá? Analise a história, analise a totalidade dos fatos, considerem fatos políticos, sociais, econômicos, psicanalíticos, filosóficos, que vocês vão chegar à conclusão que o jornal está colocando é a expressão racista que está embrenhada na sociedade brasileira. E olhe, pasmem, o Brasil é um dos países com população negra maior fora da África. E mesmo assim, ainda a gente tem esse tipo de expressão. Não é questão individual, não vamos individualizar a coisa. É uma questão social, política e, sobretudo, econômica. Ou você acha, por exemplo, que os negros eles têm os mesmos salários que os brancos? Ou você acha, por exemplo, que os negros eles têm uma ascensão social semelhante que os brancos? É possível falar de meritocracia num país como esse? Não é possível. Tá? Então, é uma expressão carregada de uma certa herança escravista brasileira, de uma certa oligarquia que não suporta ver nós subindo socialmente, alcançando postos, entrando em universidades públicas, fazendo mestrados, fazendo doutorados, sendo pesquisadores. Eles não suportam isso, eles querem que a gente volte para o lugar da onde nós nunca deveríamos sair, que é da senzala. É essa a expressão que eles usam, o pensamento que eles têm e mantêm vivos até hoje. E eles querem ter o direito de se expressar. Assim, não. Isso é crime. Isso é ilegítimo. Dê uma analisada nisso aí. Tá? Olhem as imagens, como eu disse, a imagem também expressa racismo. Além de nós termos a linguagem, os gestos também expressam, as imagens também expressam, pois elas são expressões de uma visão de mundo. Veja isso, tá certo? Grande abraço e até mais.